Boa tarde, ouvintes. São 13 horas e 32 minutos. Estamos começando a Rede Coep de Mobilização Social. O programa de hoje, extraordinariamente, está sendo apresentado por mim, Pedro Neves, na ausência do nosso querido companheiro Rui Madruga. Estamos no meio da semana do meio ambiente, da Embrapa Clima Temperado, e para discutir assuntos relacionados ao meio ambiente, à qualidade de vida da população, nós trouxemos dois convidados especiais hoje. Ele é ativista da mobilidade urbana, por assim dizer, posso dizer assim? Leandro Caran, do Pedal Curticeira. Tudo bem, Leandro? Tudo bem, boa tarde. Vamos discutir um pouco sobre mobilidade urbana, passeios ciclísticos. E também temos uma funcionária da Embrapa, psicóloga Eliana Silveira, é isso? Tá ok, isso aí. Muito boa tarde. E queria dar boa tarde nossa querida companheira, Dina Lessa. Tudo bem, Dina? Tudo bem, Pedro, obrigada. Um abraço aí ao Rui, que está aí no Facebook hoje acompanhando o programa da Rede de Mobilização Social do COEP. É um grande prazer estar de volta nessa quinta-feira de sol, um pouco frio. Agradeço já a todos os mobilizadores sociais do COEP que estão ligados na 104.5, nos ouvindo. Continue aí participando, aproveite esse espaço, ligue para a gente, 3222-1571. Entre no nosso Face, né, COEP Pelotas. Encaminhe as suas perguntas, seus questionamentos aqui para o Leandro e para a Eliana. Realmente o nosso tema, como sempre, é um tema instigante, positivo. Vamos estar falando da qualidade de vida, vamos estar falando de mobilidade urbana, passeio, misturando os passeios e ciclístico, né, que encerra a Semana do Meio Ambiente da Embrapa Clima Temperado. Então, para começar, ontem, lá na Embrapa, a gente teve uma palestra com o nosso Leandro Caran, e ele falou sobre a questão de tomar novas atitudes e enfrentar desafios, né? Que esse tem sido uma das tuas motivações para trabalhar com a questão da bicicleta, a questão do ciclismo. Então, qual é a relação que tu enxerga entre a mudança de hábitos e os cuidados com o meio ambiente? Bom, essa questão da mudança de hábito, da bicicleta e meio ambiente, isso na verdade são ferramentas, meios, né, de se zelar por uma qualidade de vida, né, pelo bem-estar, né, pela felicidade, pela saúde das pessoas de forma geral. Hoje a gente tem uma sociedade que vive valores invertidos. A gente é cafona falar de amor e carinho, e ao mesmo tempo quando a gente exalta imagens, quando a gente exalta poder econômico, quando a gente exalta superioridade, parece que isso é visto com maior admiração, né? Isso é um resultado de uma sociedade que foi desenvolvida, né, conforme valores invertidos, né? E a questão da bicicleta, né, e dessa necessidade de mudança de atitude, ela vem como uma consequência da continuidade desse modo invertido da sociedade se desenvolver. Chega um momento que acontece que o mundo, os recursos naturais, né, a grande maioria das pessoas, as massas, né, que elas ficam à mercê de grupos pequenos, mas muito poderosos. Que prezam por esses valores, e que prezam por esses valores, até mesmo porque são justamente esses valores que os sustentam. Que os tornam poderosos. E que os tornam poderosos. Só que as pessoas, né, por elas estarem, daqui a pouco, envolvidas com outras questões que não a sua própria vida, a sua própria realidade, a sua própria política, a sua própria qualidade de vida, elas não estão diretamente, porque isso é um assunto muito complicado, muito complexo, e as pessoas muitas vezes fogem disso por insegurança, por não saber como argumentar, por falta de informação, então acaba desistindo. Não, então esse negócio de política a gente não discute, né? Religião a gente não discute, economia a gente não discute, ao passo que seriam justamente essas as coisas que deveriam ser mais discutidas, né? E não são. Então a bicicleta, ela torna a pessoa mais parte do ambiente que ela interage, que ela vive. Quando tu anda de bicicleta, tu interage com o ambiente de uma forma diferente, tu percebe ele de uma forma diferente. Consequentemente a essa vivência,
tu vai tendo estalos na tua cabeça, né? Que tu vai perceber as diferenças do ambiente que tu vai. Pô, eu pedalei, passei por um bairro que era assim, passei por outro bairro que era assado. Por que isso? Então a gente vai pedalando, vai vendo, vai sentindo, né? Vai aguçando os nossos sentidos e vai percebendo essas diferenças, distorções. E como consequência dessa diversão e uso da bicicleta, acaba que a nossa consciência também vai trabalhando aquelas informações que passam e vai se desenvolvendo um senso, uma consciência, digamos assim, uma consciência que zela pelo coletivo. Então, a bicicleta, como uma extensão do teu corpo, te leva a entender o ambiente também como uma extensão do teu corpo, porque ele faz parte diretamente da tua vida, da tua interação, e a consequência disso é tu zelar mais por esse ambiente. Então, a partir daí, tu começa a te importar mais com política, né, com essas coisas todas que a gente abriu mão. É um processo lento, gradual, né, mas constante, né? Funciona. Através de uma brincadeira, a gente aprende muito. Né? Preferir, então, a bicicleta como meio de transporte a um carro é uma atitude política, então, para ti? Seria uma atuação política? Na verdade, toda atitude que a gente faz é política. Quer a gente entenda dessa forma ou não. Né? A pessoa andar de bicicleta, e zelar por um direito coletivo é político. A pessoa comer carne ou ser vegetariana é um ato político também, porque tem consequências políticas, tem muitos poderes, muitas relações, né, que se envolvem, né, de trás desse simples hábito de tu ou come carne ou não come carne, ou anda de carro, ou anda de coletivo, ou anda de bicicleta. Toda ação que a gente faz é uma ação política, queira ou não. Né? Já que estamos falando dessa questão de preferências pessoais, queria perguntar para a Eliana sobre essa questão das mudanças de hábitos. Como é que é para um ser, como é que passa na cabeça do ser humano? Por favor, escolha o microfone aqui, tiver à vontade. Como é que passa para o ser humano essa questão de mudar hábitos? Porque o cara trabalha longe, por exemplo, as pessoas têm a tendência de achar que é melhor para ela comprar um carro para poder fazer esse deslocamento mais fácil. Claro que às vezes a gente acaba não pensando que se todas as pessoas pensarem assim, compram-se demais carros e não tem espaço para todo mundo. Como é que passa para as pessoas essa mudança de hábitos? Na verdade, cada um de nós faz uma opção por um estilo de vida, né? Mas também, ao mesmo tempo que a gente quer fazer essa opção, nós somos muito levados, muito seduzidos pela própria mídia, né? O que significa eu andar de bicicleta e o que significa eu andar no meu carro? Né? Isto, como o Leandro bem colocou na palestra que ele fez para nós, né? Ele foi muito feliz em vários exemplos, e num deles é esse: por que essa questão de superioridade pelo que eu estou usando, não? E não pela minha atitude. Então nós temos muito essa questão da cultura do consumo, do poder, né? Vinculado ao que eu tenho. Já tem Domênico De Masi, que é um escritor, que ele diz que nunca se teve tanto e se usou tão pouco, se usufruiu tão pouco daquilo que nós temos. E realmente é bem isso, é um estilo de vida que pode ser repensado, até porque assim, vamos supor, numa empresa, a gente faz isso. Pô, o que a empresa está fazendo para que eu tenha mais qualidade de vida no trabalho, né? E nós temos que parar para pensar assim, o que eu estou fazendo para melhorar a qualidade de vida no meu trabalho? Dá para levar isso para o nosso convívio, para nós enquanto cidadão, tá? O que eu estou fazendo para melhorar onde eu moro, né? Eu acho que Abraham Lincoln, né, que falava que não é que eu tivesse que me orgulhar do lugar onde eu moro, e sim que o lugar onde eu moro tinha que se orgulhar de mim. E daí que eu quero muito que as pessoas cuidem da questão sustentabilidade. Mas e eu? O que eu faço para isso? A gente vive muito, ser humano, eu inclusive. A gente trabalha muito essa questão da autoexclusão. Olha aí, tu está colocando papel no chão, depois eu coloco e não percebo, porque foi eu que coloquei. Eu justifico muito facilmente um erro meu, né? Então, vocês querem, eu explico por que eu estou indo de carro, entende? Para o trabalho. Então, a gente sempre explica por que nós estamos tomando as atitudes e cobramos. Sempre há explicações, né? Sempre nós conseguimos, nós racionalizamos muito as nossas, um mecanismo de defesa que a gente utiliza muito, né? Mas eu acredito que essa questão que tu fala de qualidade de vida, eu sou responsável pela qualidade de vida que eu também estou gerando, não só para mim, né? Como eu escutei alguém falar agora nesses últimos dias, que a gente não pode estar pensando, numa palestra lá na Embrapa,
Eu não posso mais estar pensando, para mim, hoje, a qualidade de vida para mim. Eu tenho que pensar no que eu estou fazendo hoje para os meus filhos, não só para os meus filhos, para os meus netos. Então, que o que eu faça seja sustentável. Não esperar que a Embrapa desenvolva alguma coisa que gere sustentabilidade e que provoque para mim a garantia da sustentabilidade. E eu acho que essa parceria tão boa com o Leandro, ela busca exatamente isso, sabe? Proporcionar, como ele muito bem fala, o uso da bicicleta para estar junto, proporcionar que eu tenha mais contato com o meio, numa provocação assim, ó, de que eu, enquanto ser humano, mais próxima do meio onde eu estou, e eu enxergar mais o que eu, enquanto sujeito, que posso provocar uma ação, né, a consequência desta ação. Como eu falei antes, a gente usa muito essa questão da autoexclusão, né? Tá sempre se desculpando, como se o meu fazer não tem tanto impacto. Tem impacto, sim. Por favor. Pode falar, Dinato. Está querendo o microfone, né? Não, é um tema que nos motiva, né? E a gente está falando dentro de uma linha filosófica do ter, né, e do ser, e a gente precisa utilizar esses espaços da rádio, os faces, né, a internet, para provocar realmente essa mudança de comportamento. E a gente se assusta quando vem pelas ruas aqui, principalmente da nossa cidade, uma cidade que não tem um planejamento, né, não tem um planejamento urbano, as ruas estreitas, e ver as pessoas... Claro, a gente estava discutindo a questão do risco, né? Mas o risco é realmente... Viver é um risco, mas ele atinge, nos assusta muito quando tu vê um ciclista, porque a grande maioria ainda está sem um capacete, sem o equipamento adequado, então a gente se assusta. E vê carros enormes, né, praticamente quase uns caminhões, com uma única pessoa disputando espaço com o ciclista. Então, a questão da mobilidade urbana, queria assim que o Leandro comentasse um pouquinho o que a gente tem aí previsto, né, de mudanças aqui na legislação na cidade de Pelotas, para que a gente possa estar utilizando as mesmas ruas, as mesmas vias, né, de forma igualitária, sem prejuízo de um ou de outro, né, ou que usa o automóvel enorme que está gastando um monte de combustível e poluindo o nosso ar, e aquele que está aí tentando realmente fazer um resgate, eu acho que às vezes até um pouco romântico do uso, né, da bicicleta. Bom, responder isso é um tanto quanto complexo, porque envolve vários fatores, várias coisas. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: a partir do contato que venho tendo, principalmente desde o ano passado, no primeiro seminário de mobilidade urbana, que teve na cidade, foi lá no SESC Senat, e como consequência desse seminário se formou um grupo de discussão de mobilidade, que é o Observatório da Mobilidade Urbana de Pelotas, com diversos atores, né, direta e indiretamente relacionados a trânsito e mobilidade. E esse ano, então, né, com uma nova gestão, né, da administração pública, que muito comenta, né, sobre a valorização das pessoas, né, e foi feito agora recentemente um seminário de mobilidade urbana, que foi uma atividade muito bem qualificada. O pessoal da Embarque Brasil, né, na figura do Lindau, e a equipe da Embarque veio aqui, a gente formou grupos de trabalho, se discutiu várias questões. Desculpa, né? Embarque? O que seria Embarque? A Embarque Brasil, ela é uma empresa que realiza consultorias, né, com relação a transporte público e mobilidade em geral. Né? E ela tem atuação em vários países. E então, assim, dentro daquele seminário se chegou a várias conclusões, vários resultados que são de fato muito interessantes, e que a aplicação, né, desses princípios que foram discutidos lá, quando realizado, né, eu não vou nem dizer se realizado, porque eu costumo ser otimista, né? Então, quando isso for realizado, que eu tenho muita convicção de que a Prefeitura Municipal ela vai fazer todos os esforços possíveis para realizar isso, né, e colocar em prática aquilo que todo mundo tanto espera.
é o seguinte, teve esse seminário, chegaram resultados muito legais, muito interessantes. Claro que isso demanda de recursos e se tem em vista, né, vislumbra-se determinadas fontes de recurso para a realização disso. Depois desse seminário, teve ainda, agora há poucos dias, a 5ª Conferência das Cidades, que também trata sobre a questão da moradia, né, de habitação, do planejamento urbano. Uma das questões que muito gera impacto na habitação é essas formações de conglomerados, né, urbanos, esses condomínios residenciais que vão, né, para mais longe do centro, que muitas vezes eles não dispõem de uma estrutura que permita uma mobilidade sustentável. O que seria uma mobilidade sustentável? Que o cidadão tenha a mesma qualidade na sua mobilidade, independente do modal de transporte que ela resolva adotar. Se ela quiser ir de carro, ela tem como se deslocar de carro. Se ela quiser se deslocar de bicicleta, ela tem qualidade para se deslocar de bicicleta. Se ela quiser se deslocar a pé, ela tem calçadas, tem sinalização, tem segurança para andar a pé. Né? Se tu quiser andar de transporte público, tem um sistema de transporte público eficiente. Abrindo só um parênteses agora, abriu uma licitação, né, para a reorganização do transporte público de Pelotas, que até então era feito, né, era de forma totalmente desorganizada, totalmente a cargo das empresas, junto com a prefeitura, né, sem mecanismos de transparência. Então, a consequência disso é toda essa insatisfação com relação ao transporte público. Então, toda essa pressão que está acontecendo hoje no país teve né, não somente isso, claro, até porque já era uma coisa que já vinha sendo trabalhada, mas agora é que isso veio à tona de fato, né? O Ministério Público, né, abriu o processo obrigou, no caso, a Prefeitura de abrir o processo de licitação. E isso é muito bom, E que as pessoas devem acompanhar esse processo de perto todos os dias para que, né, isso seja feito de uma forma clara, transparente, que realmente traga os benefícios que as pessoas querem. Então, assim, ó, hoje tem várias coisas que estão sendo debatidas, né? Só uma coisinha também com relação aos manifestos que aconteceram aqui em Pelotas, e que houve o prefeito Eduardo Leite, ele fez uma colocação relacionada a isso, que ele salientou muito a questão do transporte público, mas uma coisa me deixou um pouco, né, será que ele deixou para depois? Porque ele não foi mencionado a questão da mobilidade sustentável, pedestres e bicicletas, né, que são, digamos assim, as formas mais simples e mais limpas, mais sustentáveis e que geram saúde e qualidade de vida para quem adota esse modal. Né? Hoje a gente tem ciclovias em Pelotas que foram feitas, isso é muito positivo. Agora, essas ciclovias que foram feitas, elas não são convidativas, porque elas têm uma qualidade muito inferior do que aquilo que se esperava e daquilo que foi divulgado, né, que foi propagado. Então hoje a gente vê na própria Avenida Fernando Osório, numa ciclovia que foram gastos aí, não sei se foram 8, 9 milhões para ela, e tu vê ciclistas andando fora dela, ao lado dela. Por quê? Porque se há 2 dias atrás choveu, hoje ela está alagada ainda. Sem contar que tem trechos que é parada de ônibus, né? É irregular, o piso é irregular, o asfalto é irregular, isso é ruim para quem anda, não é confortável. Leandro, então, ela não é convidativa. Né? Tem uma legislação para que a prefeitura siga, assim, para qualificar as pistas? Acredito que seja o plano diretor. Tem uma legislação envolvido com isso, não sei. O plano diretor ele tem. Tem alguns artigos que estabelecem assim, a largura, tipo assim, até as cores que estão pintando, assim, às vezes eu me questiono, né? As pistas estão sendo pintadas de vermelho, seria isso? Não tem um controle, não tem a ABNT não estabelece, as normas técnicas não estabelecem alguma coisa nesse sentido? Tem alguns critérios, tem algumas condições, né, que dão qualidade, no caso, como é que é uma ciclovia, como deve ser. Agora há pouco tempo teve um seminário, um ótimo seminário, extremamente valioso em termos de qualidade, que o Tim Jones, especialista em mobilidade sustentável, né, da Universidade de Brookes, em Oxford,
e que ele desenvolveu um trabalho no Reino Unido, que o próprio Reino Unido investiu alguma boa verba para ele desenvolver um trabalho para entender o perfil do ciclista, né, o perfil do pedestre, o porquê que ele anda de bicicleta, quais as origens deles, quais os destinos, o perfil dele, né, em relação aos hábitos, como é que ele guarda a bicicleta em casa, como é que é no trabalho, a estrutura que ele deixa a bicicleta estacionada enquanto ele realiza. Então, assim, foi um trabalho muito... ele permeou, né, digamos assim, né, várias cidades, vários ciclistas, entrevistas, para entender o perfil, para que a partir daí se elabore soluções que funcionem, né, que facilitem o uso da bicicleta. Essa mesma metodologia que custou alguns bons dólares, ele utilizou aqui em Pelotas para realizar um estudo no perfil da cidade de Pelotas. E esse estudo foi apresentado no Salão Nobre da Prefeitura, ao qual representantes da Prefeitura se fizeram presentes na palestra que ele apresentou. Porém, no dia seguinte, que foi o dia do seminário, onde ele esmiuçou, né, os conceitos, aquilo dentro do mapa de Pelotas, né, elaborando sugestões, coisas que poderiam facilitar o pedestre e o ciclista. Só que naquele ensejo só tinha um representante do poder público, da administração pública, né, que é o Guto King, que desde muito tempo ele já acompanha, né, todos os movimentos, né, de Pelotas. Ele é um cicloativista também desde muito tempo, né? Só que esse seminário e esses resultados, essas propostas, né, várias propostas que não demandam investimento algum. Exemplo, estacionar a bicicleta no centro. Não se tem lugares, não se tem propagandeado isso. Essa questão do uso da bicicleta, ela não ainda não se utiliza um marketing favorável em relação a isso. Não se fomenta isso. Então, isso é o que mais colabora para o estabelecimento de uma cultura do uso natural da bicicleta, né? Então... tem algumas atitudes práticas que pode acontecer. A prefeitura pode ligar para os estacionamentos particulares dizendo assim, para vocês continuarem atuando, né, se utilizando desse serviço na cidade, vocês devem também atender o público usuários de bicicleta, né? Senão perdem o direito, né, do exercício dessa atividade. Adaptam o sistema de bicicleta, se negocia um prazo, algum benefício, né, sei lá, em impostos, em alguma coisa que vá trazer um benefício ao empresário, e ele vai atender um novo público, e essa questão vai ser usada para um marketing verde, um marketing saudável. É uma coisa simples, precisa só de um telefonema, né, de uma negociação, de um pouco, né, de boa vontade, de achar soluções para isso, e até hoje não foi feito. Outras coisas que são práticas, baratas, que não foram feitas, é a questão da ciclofaixa, ter o horário limitado de uso da ciclofaixa. Só é ciclofaixa das 6 horas da manhã às 21 horas. Então quer dizer que o cara que estuda de noite, que trabalha à noite, né, ou simplesmente o cara que quer andar de bicicleta de noite porque quer andar, quer se divertir. E ele tem o direito de fazer isso, né? O mesmo direito do cara que faz isso por trabalho. E ele perde esse direito a partir das 21 horas. Onde os carros são estacionados. Então, não é direito constitucional tu ter espaço público para estacionar o teu veículo particular. Isso não é direito estabelecido em Constituição de país algum no mundo. Agora, o direito de ir e vir é garantido. E a bicicleta como o veículo mais sustentável do mundo, que deveria ser o mais incentivado em razão da saúde que proporciona, toda essa sensibilização que ela causa na pessoa, que a gente conversou antes no primeiro momento, e não é incentivado. Né? E o custo de estrutura é menor do que o custo do carro. Então é uma questão meramente cultural, da nossa valorização. Não adianta a gente discutir, fazer seminário, fazer palestra, né, fazer mesa redonda, debate, se as pessoas não mudarem a sua visão, né, de mundo, os próprios hábitos e principalmente os nossos representantes que deveriam, na prática, realizar os nossos anseios de saúde. Né? Muito hoje se fala em hospital. Cara, se Pelotas ela fosse uma cidade das bicicletas, que as pessoas utilizassem mais bicicletas, tivesse estrutura para isso, fossem contagiadas para isso, digamos que 50% das viagens fossem realizadas de bicicleta, vocês têm noção do quanto seria economizado em saúde pública no município?
Quantas pessoas que têm problema de obesidade, né, hipertensão, de hipertensão, diabetes. de depressão, de diabetes, problemas de pulmões, né, respiratórios, nossa! E agora, Leandro, você falando, eu até me lembrei também das propostas e projetos que a gente poderíamos estar fazendo com as crianças nas escolas, né? Porque também as crianças, elas replicam os nossos hábitos, né? Eu tenho sobrinhos que não gostam de andar de ônibus, porque a vida toda eles andaram de carro. Então é complicado, e a gente também tem que estar oferecendo oportunidades de promover também esse tipo de hábito com as crianças, né? Tem muita coisa para fazer. Mas A Eliane falou agora da questão da depressão, pode ajudar um uso de exercício físico, da bicicleta, claro? Claro, com certeza. Como? Veja o técnico Bernardinho da seleção de vôlei. O que tem? Aí, ó, Eu não conheço. precisa de outro exemplo. Né? Não, complementa. O Bernardinho, ele é conhecido como irritado, né? Como uma pessoa, né, estressada, né? Sempre xingando, Enérgico. preocupado, enérgico. E a metodologia usada, né, para lidar com a psicologia dele e acalmar ele foi justamente o uso da bicicleta. Simplesmente vai pedalar, relaxa. Sabe aquela frasezinha, tá nervoso, vai pescar? Hoje em dia se pode aplicar, tá nervoso, vai pedalar. Porque a pessoa relaxa, faz uma atividade física, o coração dela vai bater numa intensidade que vai induzir a liberação, né, daquele hormôniozinho, da endorfina. Né, e aquilo vai trazer sensação de felicidade para ela, vai ver as pessoas, vai interagir mais. Com o tempo a pessoa se torna mais feliz. É cientificamente comprovado que os usuários de bicicletas eles são mais felizes que os demais cidadãos. É comprovado cientificamente. Só que quem tem que entender isso e aplicar e estimular isso, até então, espero que eu esteja enganado, até então não realiza da forma como poderia e sem gastos absurdos. Sem gastos absurdos, é uma questão cultural. Né? Para mudar a cultura não precisa de tanto recurso financeiro, precisa de atitude. Leandro, esse assunto ele é tão rico que tu não sabe por onde pegar, né? Mas pegando um viés aí do que tu falasse, né? A questão da saúde de hospitais, o que poderia... Nós temos o hábito, de novo, voltando para o tema cultura, né? Nós temos o hábito de usar somente a medicina curativa, né? E não a medicina preventiva, né? Porque a medicina preventiva ela é muito mais barata. Quer dizer, mas não, o que a gente faz? A gente espera adoecer para procurar os recursos, né? E também completando ou reforçando o que tu mesmo falaste agora da questão da produção de neurotransmissores no nosso cérebro, os saudáveis, né? Que podem estar sendo produzidos pela prática do exercício físico, né? A própria adrenalina que tu produz quando tu faz esse exercício, que nós, na verdade, produzimos muita adrenalina em função do estresse. A gente está sempre correndo, sempre pronto para correr, sempre pronto para responder alguma coisa. Né? A gente parece que está num ponto, comparando com as cordas do violão, quase que rebentando o tempo inteiro. E, na verdade, não precisamos disso. A gente pode estar canalizando e produzindo e tendo esta adrenalina, mas positiva. Exato. Positiva, para que eu tenha mais disposição. Francamente, eu não pratico, né? Mas quando eu era solteiro, quando eu era adolescente, eu usava muito a bicicleta, te contei isso, né? E era muito gostoso, é uma experiência maravilhosa, onde tu realmente tem contato, tu usaste um termo também que eu acho fantástico, que é o autoconhecimento, a pedalada, o estar em contato com o outro que eu estou pedalando, em contato com a natureza, me experimentando, enquanto essa máquina perfeita que eu sou, também me proporciona a questão do autoconhecimento, que é tão necessário e que é tão pobre, né? Porque, na verdade, nós não nos conhecemos. Eu costumo dizer, né, em todas as palestras que eu faço essa provocação. O que é que tu estás vendo de ti agora, né? E, na verdade, a gente não vê nada da gente, a gente só vê o outro, vê o mundo. Por isso que a gente se exclui tão facilmente. Parece que ninguém nos viu, porque nós não nos vimos. E nós estamos ali sim, nós somos um agente. E esse agente pode ser um agente de mudança extremamente saudável. E tem Hermann Hesse, que é um pensador alemão, parece que é alemão, que ele fala, a partir de que eu sei que algo é certo, eu passo a ter a obrigação de fazer.
Quero ver nós pedalando domingo lá pra praia. Gente, são 14 horas. Gil, tu é ciclista também, né, Gil? Aliás, ele já... Tu vem de onde? Tu vinha pra rádio uma época de bicicleta, né? Pois é, mas aí entra uma coisa que é terrível, que faz parte da cultura, como eu dizia. Sim. Não posso vir de bicicleta porque não tem onde botar a bicicleta. Não posso nem botar dentro da rádio, que é proibido. Quer dizer, isso é coisa aqui do edifício, né? E se eu deixo na rua, roubam. Se eu boto pra dentro, não posso. Então não há solução, tem que vir de a pé. E aí, por causa de uma questão externa, somos cerceados de um direito, um prazer, não é nem direito. Eu acho isso aí é terrível. Porque eu poderia bem botar a bicicleta para dentro e trazer ela. Qual o problema? Não dava nada, mas não pode, é proibido, é lei. A lei é acima do homem. Eu não consigo entender essas coisas. Porque o homem criou a lei, se não atrapalha ninguém, como é que pode ficar maior que ele, a lei? Eu não consigo entender isso aí. É que nem essa do carro estacionado. Verdade. Gente, são 2 horas, nós vamos agora para os nossos apoiadores culturais e voltamos em seguida, agora com a Rede Coep de mobilização. 2 horas e 6 minutos, estamos voltando com a Rede Coep de mobilização social e a gente estava falando agora sobre uma atividade que está para acontecer agora no final de semana, é isso, Leandro? Exato, esse final de semana está repleto cheio de atividades de ciclismo, né, aqui na cidade e na região também. Então o Pedal Curticeira ele está envolvido, digamos assim, com 2 atividades no domingo, né? E uma delas vai ser que vai haver um grande encontro, né, de ciclistas, uma grande celebração do ciclismo aqui na região, entre o pessoal do Pedal Curticeira, que pedala junto com as nossas, no nosso grupo, o pessoal do grupo Pedal Domingueira, que também é um outro grupo que surgiu, né, a partir do pessoal que pedala conosco também, o pessoal dos Confirmados, que é um outro grupo também de ciclismo que surgiu também, né, a partir, né, da mobilização do Pedal Curticeira. E o pessoal de Rio Grande, do ProPedal e também da Associação ARC de Ciclismo de Rio Grande vai juntar aí aproximadamente 100 ciclistas para pedalar em Rio Grande, né? Vai ser uma belíssima confraternização, né? Com muita gente celebrando, né, essa filosofia de vida que é com a bicicleta. E aqui, simultaneamente, né, a gente vai estar junto com a Embrapa proporcionando um passeio, né, para essa comunidade, então, que para muitos é um grande desafio, né, que é ir de bicicleta do centro da cidade até o Laranjal, e durante esse percurso a gente tem algumas paradas previstas em alguns locais estratégicos, né, para falar um pouco sobre a sensação da bicicleta, a percepção do meio em que a gente está indo, né, que as pessoas elas percebam os seus limites, digamos assim, porque tem muita gente que acha que é impossível, disse, eu não consigo andar 10 km, eu não ando 15 km, não ando 20, é muito para mim. Mas essa pessoa sequer um dia tentou fazer isso para conferir se ela consegue realmente ou não. Pela experiência que tenho, né, junto ao grupo e junto a outras diversas atividades, todo mundo é capaz. Qualquer pessoa é capaz de fazer um percurso, por exemplo, daqui do centro ao Laranjal. Depende muito o número ele assusta muitas vezes, mas o que depende mesmo é a intensidade. Uma coisa é tu pedalar 20 km a 10 por hora, num ritmo tranquilo de passeio, que tu, né, não vai ter um desgaste. E outra coisa é tu fazer 20 km a 30 por hora, né, num ritmo mais intenso. Aí sim, uma pessoa que precisa de um condicionamento melhor. E a questão do andar de bicicleta, ela reduz muito a tua energia. Digamos assim, a mesma energia que tu a pé usa para te deslocar 1 metro, de bicicleta, se tu for fazer isso, essa mesma energia ela faz com que tu ande 10 metros. Sabe? A mesma energia ela te potencializa um deslocamento muito maior. Então isso faz com que todas as pessoas elas sejam sim capazes de percorrer distâncias de 10, 20 km, 30 km sem problema, se for no ritmo de passeio tranquilo, numa topografia plana, como é Pelotas. Então em Pelotas é muito fácil de pedalar, né? Em relação à topografia, ao esforço físico. Claro que, né, essas outras demandas estruturais que precisam ser mais convidativas, com certeza. Então vamos pedir para a Eliana então, explicar então, a proposta do projeto. Então essa semana, como o Pedro
falou na primeira parte do nosso programa, nós estamos com a Semana do Meio Ambiente na Embrapa, que é uma promoção do Comitê Local de Gestão Ambiental, né, Núcleo de Responsabilidade Social, e em parceria com a equipe da Qualidade de Vida, a gente está com um projeto, uma proposta nova, e a Eliana vai nos explicar aí e já também dar os detalhes aí desse passeio do domingo. Tá, lembrando, né, que o tema, né, e é um tema, no caso, colocado pela ONU, né, para trabalhar neste ano de 2013, é a água. É cooperação, né? Pela cooperação pela água. Então, a doutora Lilian Sozinski é a nossa presidente da comissão, né, tanto da comissão permanente, né, que nós temos, como também presidente do evento em si. Nós estamos entrando assim como colaboradores na semana. E nesse, então, uma preocupação nossa nesse passeio ciclístico são as paradas que nós pretendemos ir fazendo e fazer essa reflexão nos os cursos d'água, né, que temos a questão do Rio Pelotas, né, que é popularmente chamado de Arroio Pelotas, né, mas é um rio. E fazer toda essa reflexão de o que nós acabamos poluindo esse ambiente, as formas como a gente pode estar evitando isso, né? E, de novo, repetindo, nós nos enxergando como agentes, né, que estamos interagindo com esse meio, que é algo tão, tão importante, né? E eu acho que é isso. Então, o trajeto, não sei se depois o Leandro vai reforçar isso, né, Leandro? Que nós pretendemos sair às 9h30 da manhã, da Praça Coronel Pedro Osório. O pessoal fica perguntando, tá, a praça é muito grande, mas de que lado? Na frente do 7 de abril. Isso, na frente do 7 de abril, então do Teatro 7 de abril, rumo ao Laranjal. Acredito que ali teremos uma comissão, né, que também, a organizadora, que também estará lá no Laranjal aguardando a chegada do pessoal. E, então, daqui é com o Leandro vai organizar qual o trajeto, quais as paradas, né, que está prevista, acho que no mínimo umas 3 paradas, né, que vai deixando esse passeio bem tranquilo, né, e chegando lá, nós nos encontraremos, então, para a finalização da atividade. Teremos o apoio, né, total da logística da Embrapa, que disponibilizou, nós teremos inclusive um caminhão-baú para se tiver algum problema de o pessoal tá cansado, essa coisa toda, né? Então tá, é uma ação inédita e com certeza acho que vai ser um sucesso, tenho certeza disso. E a ideia de estar ligando essa questão do meio ambiente com a qualidade de vida, ela já é um sucesso. Ela caiu muito, muito bem. A gente está... O assunto dos corredores da empresa é o passeio e esperamos realmente que tenhamos uma adesão bem representativa. E as paradas, conforme a Eliana comentou, vão ter sempre a questão da poluição da água, como é que estão os nossos rios, né? Eu acho que é importante, eu acho que o Leandro também pode estar reforçando um pouco, se é que ele já tem, né, uma ideia de um dos pontos estratégicos para se dar uma parada. Certo. Um dos pontos estratégicos até, né, que a Eliane recém comentou, foi o nosso Rio Pelotas, né, que é conhecido, né, popularmente por Arroio Pelotas, e é verdade, se trata de um rio. Então a gente tem previsto uma parada lá, outra parada seria na entrada ali do Las Acácias, tá? Onde tem dunas, onde tem todo um ecossistema de restinga, em que a gente consegue observar ao longe ainda, né, o nosso canal São Gonçalo. Né? Então tem todos esses recursos d'água. Lá no Laranjal mesmo a gente vai dar uma atenção especial à questão do ecossistema, né, dos banhados, a dinâmica dos banhados, né? Qual a importância dos banhados para o meio ambiente, né, que não é à toa que deve ser um ecossistema preservado, né? Que ele é um mecanismo de, como é que eu vou dizer, ele é o nosso reservatório de água em épocas de seca e é um grande absorvedor do excesso de água em épocas de muita chuva, né? E é um ninho de biodiversidade, de alimentação da avifauna,
né? Tem diversas espécies que dependem diretamente daquele ecossistema, né? nas suas migrações, né? Ao longo do ano, e tem toda uma dinâmica ecológica que o banhado ele tem uma importância vital e que as pessoas, muita gente ainda desconhece, né? Dessa importância dele, e ele está aqui do nosso lado, né? Ele está do nosso lado, a gente anda em cima dele e a gente não observa. reconhece essa importância, né, que ele tem. Então a gente quer fazer assim, então, carinhosamente uma chamada assim para toda a comunidade ainda não ciclista, pode-se dizer, né, que praticamente grande parte dos funcionários, grande parte dos nossos colegas, e assim, então que o pessoal se organize, vai chegando lá por 9 horas, ali na frente do 7 de abril, e me diz assim, agora e o tipo de bicicleta? A minha bicicleta está lá, vamos fazer na garagem, que reparos eu tenho que fazer, que observações tem que ter, claro, além de encher o pneu, me explica aí pro pessoal como é que ele vai se preparar para esse dia domingo e chegar lá com essa bicicletinha, já que nós não estamos ainda com esse hábito, né, da bicicleta. Então, a própria escolha do local, sendo, né, o caminho do Laranjal, ele é muito oportuno pelo aspecto pelo aspecto natural, que ele faz com que a gente passe por locais de interesse, né, sobre o tema, na questão da água, e também porque existe uma estrutura que ela é destinada ao uso da bicicleta, que é a nossa ciclofaixa da Ferreira Viana e da Adolfo Fetter, né? E que é asfaltada. Então, o fato dela ser asfaltada e ter aquele espaço, por mais que ainda seja muito frágil em relação à estrutura, ele é um espaço que deve ser usado, estimulado, né, para as pessoas. E isso faz com que seja uma bicicleta urbana, por exemplo, dê conta do recado dessa pedalada. Então, já que o piso é mais tranquilo, né, uma bicicleta urbana já é suficiente. Mountain bike também dá para ir. Pessoal que tem aquelas bicicletas de pneu fino, né, as Speed ou as Caloi 10 ou fixas, né, que geralmente se preocupam mais com a condição da estrada, pode também participar de forma muito tranquila, porque a velocidade que a gente vai andar vai ser uma velocidade de passeio, acessível a qualquer pessoa, né, e o próprio piso que a gente vai passar, ele também é mais confortável para que as pessoas consigam concluir sem maiores problemas. E as paradas vão ser estratégicas para o pessoal que não está mais acostumado, que é mais ocioso, então, né, dar uma respirada, tomar uma aguinha, dar uma relaxada para seguir. E mesmo assim, quem não conseguir concluir vai ter um apoio, né? Pode colocar sua bicicletinha no caminhão, mas a gente não quer nem falar nisso para não deixar essa possibilidade, né, muito à beira da adoção das pessoas. O pessoal tem que ir a fim de chegar até o seu destino. Dependem somente das suas pernas. Com certeza. E assim, e se eu tiver a fim de que, bom, não tenho bicicleta, eu quero comprar uma bicicleta. Então, eu tenho tempo, eu tenho a sexta-feira, tenho o sábado para comprar uma bicicleta. O que tu recomenda? Bueno, tem um site que é muito interessante, que é a Escola da Bicicleta, tá? E que esse site, Escola da Bicicleta, bota lá no Google, lá, como comprar uma bicicleta. Tem diversos itens que a pessoa deve considerar, né? Muita gente fala assim, eu quero comprar uma bicicletinha baratinha, não, porque é só para ir daqui até ali. Beleza, sabe? Só que o baratinho, ele sai caro, né? Na grande maioria das vezes ele sai caro, né? Tu vai comprar um bike no supermercado, que não seja numa loja especializada, tu não vai ter um atendimento pós-venda satisfatório, né? Geralmente as bicicletas que tu compra aí até 200, 300, 400 reais são bicicletas que têm baixa qualidade, né? Que tem algumas peças dela que são inclusive de plástico, pedal, pedivela, freios, muitas vezes são de plástico de difícil regulagem, e quando a pessoa tenta, precisa imprimir um pouco mais de força no pedal, pega uma elevaçãozinha assim, a pessoa tira a bunda do banco e bota mais uma pressão, reze para um pedal não cair, para um pé de vela não cair, ou para o freio continuar funcionando. Que pode tornar um acidente. Então, muitas vezes aquilo que poderia ser um prazer, a qualidade da tua bicicleta, se ela não é mínima, ela se torna um sacrifício. Então, perde toda aquela percepção, aqueles valores, porque tu vai estar pedalando e vai estar olhando para a bicicleta, reclamando dela, em vez de estar olhando para o ambiente, interagindo e contemplando.
Então aqui em Pelotas tem algumas bicicletas, né? Algumas lojas de bicicleta, né, que a pessoa pode procurar. Tem a JL Casarim na Avenida Bento Gonçalves, tem o Macedo Bikes no bairro Fátima, na Baldomero Trápaga, tem o Nobre Bicicletas no Fragata, tem do Bikes também ali próximo na Duque de Caxias, ali próximo ao canal Santa Bárbara ali, tem a Águeda na frente do IFSUL também, né? Então existem algumas possibilidades, né, de compra de bicicleta aqui na A cidade. ideia, então, é buscar informações técnicas para a gente não sair no prejuízo. Exato. Perfeito. Então, vamos lá, pessoal. Vamos comprar nossa bicicletinha. Vamos tirar a bicicletinha ali de penduradinha na garagem ou do cantinho. Vamos prepará-la para estar utilizando no domingo, então, dia 30 de junho, que promete, então, um grande movimento de ciclistas, né, aqui na cidade e em Rio Grande. Nós gostaríamos de... Claro, fazer alguns informes. Vamos lá. Com licença, gente, vamos sair um pouquinho do assunto. Vamos falar sobre um evento que está para acontecer aqui. Quem é ouvinte da rádio já deve estar sabendo, porque está nos spots da rádio, sobre o Copene Sul, o Congresso de Pesquisadores Negros do Sul. O Congresso tem por finalidade promover o encontro de pesquisadores negros da região sul do Brasil e países do Cone Sul e o debate em torno da Lei 10.639 de 2003 e da educação das relações étnico-raciais no sentido de apresentar, avaliar e propor novas ações direcionadas à população negra através das produções científico-acadêmicas e dos saberes vivenciais. O primeiro Congresso dos Pesquisadores Negros da região sul decorre da necessidade de, em âmbito regional, aprofundar os debates recorrentes nos congressos nacionais dos pesquisadores negros promovidos pela Associação Brasileira dos Pesquisadores Negros. A regionalidade das discussões possibilita melhorar a articulação entre as pesquisas, fortalecendo alguns aspectos que dialogam com outras inserções investigativas ao longo do país. Lembrando, então, quem quiser se inscrever, o período de inscrições de comunicações por eixos vai até o dia 7 de julho. O período de inscrição como ouvinte vai até o dia 24. Então, os estudantes que não apresentam trabalho e professores do ensino médio e ensino fundamental, que serão inscritos como ouvintes, tem a possibilidade de se inscrever por R$20. Os profissionais que não apresentam trabalho vão se inscrever também como ouvinte, pagam 50. Profissionais que apresentam o trabalho nas áreas das comunicações, R$60. Graduados e estudantes de pós-graduação que apresentam trabalho, 35. E estudantes de graduação e de outros níveis e pesquisadores sociais que apresentam trabalho nas chamadas sessões de pôsteres, R$25. O congresso vai acontecer durante os dias... O segundo... 24 a 26 de julho, no IFSUL. Então, pessoal, vamos lá participar do evento, um evento inédito, né, que com certeza vai nos trazer grandes informações, benefícios. Isso meio que para finalizando, assim, a nossa entrevista de hoje, que é gostoso de falar desse tema, a gente estava ajustando aqui uma fala quase que natural, assim, né? Porque normalmente as pessoas que praticam o esporte já pensam já sabem, né? Que tem que ir com roupas adequadas, né? E aí eu vou deixar pro Leandro também tá dando uma complementadinha, porque a gente está querendo também que a gente... Levar água, bom, orientações. Pessoal que não está acostumado a andar de bicicleta, que percebe essa pedalada como um desafio, né? A gente sempre recomenda o quê? O uso de roupas leves, né? Vai de abrigos, se não tem roupas específicas de ciclismo, né? Aquelas roupas de lycra que muita gente não se sente à vontade, né? Pode ir tranquilamente com, sei lá, com um abrigo, né? Que vá de tênis, com a questão de jaquetas e tudo mais, assim, é melhor tu vir com mais peças e que as peças de roupa sejam finas do que tu vir com uma peça de roupa muito pesada, né, que acaba sendo um transtorno ali. Então, venham a moda cebola, como a gente costuma dizer, né, com várias peças fininhas, porque aí tu tem um maior controle, né, térmico do teu corpo, né, e como vai ter também um apoio, então pode deixar nesse veículo de apoio, assim, um excesso de roupas também ao longo da pedalada. Então é melhor pecar por excesso, já que tem lugar para deixar guardado. E a água, né? A questão da água, a gente vai estar levando algumas garrafinhas de água, né?
uma colaboração aí do pessoal da Ferreira Interiores, né, que já nos conseguiu algumas garrafinhas d'água, aqueles squeeze, então que eles vão nos conseguir. E a gente pede que o pessoal leve uma caneca. Tá? Levem uma caneca de casa, leva uma caneca no bolso, leva lá no material. Por que levar a caneca? Não vou dizer. Levem a caneca. Legal. Ok? Ok. E assim, só que eu queria voltar, Leandro, perfeito. Leandro, para a gente conversar sobre o Observatório da Mobilidade Urbana. Como é que eu faço para participar? Qualquer um pode estar se engajando no observatório? Quando se reúne? Que horário? Onde? Então, as reuniões acontecem no Centro Administrativo da Prefeitura, no CAPA, na Professor Araújo, todas as segundas-feiras, às 13h30. Tá? E, na verdade, né, as pessoas interessadas, né, nessa questão, principalmente representações, ou representações civis, ou representações de si mesmo, né, como uma colaboração, né, social. Que bom. Então isso acontece nesse dia e nesse horário. São semanais, então, as São reuniões. semanais. Que bom. E tem uma forma de interação junto com esse grupo, que é através do Facebook. Tem uma página, tem uma fanpage, que é o Observatório da Mobilidade Urbana de Pelotas, tá? E é o nosso principal. Tem um e-mail também, tá? Só que agora não lembra. Não, mas aí a pessoa entra lá no Face. Mas pelo Facebook tem a fanpage, e dali com certeza as coisas as interações Vamos que acontecem lá seguindo. chegam, né, às pessoas que participam do observatório. Então as dúvidas podem ser tiradas através de lá também. Ok, com certeza. Vamos estar seguindo esse movimento, que na verdade eu entendo como um movimento positivo, né, para a nossa sociedade e tentar contribuir sempre, né, Leandro? Eu acho que tu já foi nosso convidado aqui em outro momento, vai ser sempre convidado aqui do programa da Mobilização Social do COEP. Estamos abertos, nos interessa muito, porque tu fala várias vezes em felicidade, e a proposta do COEP é exatamente essa, de promover as pessoas e levar a felicidade, e a felicidade ela está, como você já disseram aqui com muita propriedade, em pequenas coisas, em coisas simples, né? Como uma pedalada de bicicleta. Verdade. Então, eu queria assim que vocês aproveitassem assim que a gente está fechando o nosso horário, fizesse mais algumas considerações, a Helena também falar mais um pouquinho sobre a oportunidade que está tendo. Acho que ela está é a primeira vez que a gente recebe a colega Eliana no nosso programa de rádio. Estamos felizes assim, com a presença dela. Tá ok, Diná. Então, acho que para encerrar, né, a minha fala, eu queria lembrar a nós, né, lembrar a todos, que comportamento é escolha, né? A gente escolhe como a gente vai se comportar, a gente escolhe, ainda dentro de todas as possibilidades que nos são dadas, a gente ainda pode escolher o melhor, né, fazer o melhor que a gente pode, né? Então, se eu posso não ter, tem um ditado que diz assim, não tenho tudo que quero, mas eu amo tudo que eu tenho. Eu posso não ter tudo que eu desejo para ser feliz, mas eu tenho que aproveitar tudo que eu tenho e fazer disso um grande motivo de felicidade. Lembrando que a grama do vizinho é sempre mais verde e a gente tem que olhar bem pertinho da nossa e perceber que a nossa é muito bonita. Certo? E eu agradeço muito, viu? O trabalho de vocês é bárbaro. Parabenizo o Leandro, acho que o trabalho dele é de utilidade pública, né? Tá bem? Muito obrigado pela oportunidade. Beleza, também agradeço o convite, agradeço, né, a Rádio Com, sempre parceira e sempre receptiva, né, aos recados que a gente tem, né, para a sociedade. Parabenizo a Embrapa pelo evento, né, pelas ações aí que estão sendo feitas. E só deixo no ar aquela grande máxima, né, que o governo ele é reflexo da população. Se o povo é desonesto, o governo ele também vai ser desonesto. Então, né, pensemos mais em nós, nas nossas ações, antes de externar as culpas. Porque se a gente fica quieto, a gente também é conivente. Então, pensemos mais em nós mesmos. Tá aqui um pelotense, habitante da cidade de Pelotas, ciclista também, muito faz esse trajeto do Laranjal aqui pro centro da cidade. O que tu tem a falar sobre a questão viária da ciclovia da cidade de Pelotas? A gente está discutindo isso agora. Primeiramente, boa tarde. Olá, boa tarde. Me identificar, né? Michel Farias, sou aqui da Casa do Reggae, aqui também na Rádio Com.
eu como pelotense e usuário do transporte cicloviário aqui de Pelotas, eu penso que está melhorando, né, em relação às vias, né, como agora foi colocada aquela na professora Araújo, mas penso ainda que tem que melhorar muito, né, muito, e também os cientistas se conscientizarem também de usar a bicicleta do jeito certo, né. Mas, olha, eu acho que está bem melhor do que os tempos atrás, mas falta para melhorar, né, sim, há um progresso, mas para chegar num ponto que agrade a grande maioria, eu acho que falta muito ainda. Fica a mensagem pro prefeito, né, que melhorar mais, dar mais atenção para essa parte, né, não só pro prefeito, né, para a Secretaria de Transporte, Mobilidade Urbana, para dar mais atenção pros ciclistas. Eu como vinha de bicicleta aqui pro contraponto todos os dias de manhã, e deixava a bicicleta aqui, o Pedro, provavelmente o Pedro, que foi assaltado, a bicicleta dele, não tem onde deixar a bicicleta, né, a gente sofre com uns problemas, né, da mobilidade, né, mas eu acho que tem muito para melhorar, mas no ponto de estar tá até bom. Ok, obrigada aí pela participação, Michel, obrigada mesmo. Então tá, então, gente, agradeço sim a participação de você aí, ouvinte, né, obrigada por mais esse encontro, né, de quintas-feiras aqui na Rádio Com, sempre um prazer. Agradeço de coração a participação do Leandro Caran, Eliana Silveira, né? Utilizem sempre esse espaço de promoção de projetos sociais, de promoção de pessoas, que vocês sejam felizes, assim, enquanto vocês querem também fazer as pessoas felizes. Agradeço a Deus, né, por estarmos mais esse dia, ao Pedro, que também agora vai se despedir e se encerrar, ao Gil Fernandes, a participação aí no finalzinho aí do Michel. Chega mais cedo, Michel, 13h30 para poder participar dessa mesa aqui, tá? Um grande abraço a todos. É isso aí, muito obrigado aos ouvintes. A gente volta na semana que vem, às 13h30, aqui na Rádio Com 104.5 FM. E lembrando, quem pegou o debate pela metade, depois vai estar no nosso canal do YouTube, o programa disponibilizado na íntegra. Só procurar lá, Coep Pelotas, e também nossa página no Facebook, tem as fotos do que aconteceu aqui hoje. Quem quiser se integrar pela gente, pode mandar perguntas por lá. Isso aí, se integrem com a gente, mandem perguntas e participem dos debates. Obrigado, Gil. A gente volta semana que vem.